a catástrofe no Rio Grande do Sul. Comentário do professor Vila, quero lembrar, né, professor? Eu que tenho mais idade, a gente teve a Eco 92 no Rio de Janeiro, em 1992, eu era universitário à época, e desde 1992, quando a ONU fez essa cúpula do clima aqui no Brasil, que os climatologistas e cientistas alertam, mas parece que a gente não aprendeu muito, não. O Collor era o presidente e foi feita lá no Rio de Janeiro. O professor Vila vai comentar, porque ele pediu que a gente separasse o tweet do presidente Bolsonaro. Exatamente. Então vamos ver aí, Ari, leia para nós o tweet do ex-presidente, e aí na sequência o professor Vila comenta. Ele postou: a problematização do clima realizada pela organização é pura desinformação como um meio para atingir um fim. Tudo orquestrado pelos gigantes que exigem dos outros o que não cumprem, ou seja, inviabilizam o desenvolvimento de países com potencial, garantindo aos líderes destas repúblicas a sua manutenção no poder sob o custo de escravizar ainda mais seu próprio povo. No final, quem paga por tudo isso é o contribuinte, com aumento de impostos, desemprego e mais dependência ainda do Estado. Feito. Explique aí, professor, o que ele quis dizer. Olha, primeiro o português, ele escreve numa língua aparentada ao português, é um dialeto, que é o dialeto bolsonarista, marcado pela mediocridade. Se eu pudesse, parodiando um grande técnico da Argentina, falecido dias atrás, César Luiz Menotti, parodiando o Menotti, se eu pudesse, pegaria o Bolsonaro e levaria às escolas aqui de São Paulo para explicar a evolução humana. Mostraria, esse aqui é o Bolsonaro, depois vieram os macacos, depois os seres humanos, né? Então, é uma coisa, assim, absurda, né? O que ele escreve. É o Carlos Bolsonaro que escreveu isso, porque ele está internado aqui, pago pelo nosso dinheiro, agora tem um assessor, os deputados querem triplicar o número de assessores que o Bolsonaro possa ter como ex-presidente, né? E ele faz uma postagem dessa que é criminosa, isso é caso de denúncia da AGU, é caso de cadeia, porque na hora que o Rio Grande do Sul passa pela maior tragédia da sua história, que o Brasil está assistindo a maior tragédia ambiental, ele faz essa postagem e note que existe uma conspiração internacional contra os grandes produtores, eu presumo, o agronegócio, é isso que está implícito na fala dele, e que querem prejudicar o crescimento econômico do Brasil. Olha a loucura, nós estamos vendo no mundo inteiro, acabamos de ver na matéria que a Socorro apresentou, na Etiópia, na África, na Tailândia, na Ásia, as tragédias aqui no América do Sul. Em suma, é uma questão mundial que afeta o mundo inteiro, os oceanos estão subindo, nós estamos vendo, tem países, ilhas, pequenos arquipélagos que vão desaparecer, portanto, tudo isso é constatado cientificamente, ninguém está inventando, a tragédia do Rio Grande do Sul não é uma invenção, é concreto, essa terrível tragédia que estamos vivendo. Mesmo assim, ele continua estimulando o ódio, que no fundo é isso, e o ódio mata, além de desinformar, mas o ódio mata. Portanto, tem de ser repudiado. O que eu sinto, Amadeu, e por fim, é que não há uma resposta adequada assim, pelos partidos políticos, por todo mundo, mais firme, né? Tão firme como a solidariedade que nós estamos assistindo lá no Rio Grande do Sul. Né? Uma resposta, porque uma tuitada criminosa, e na hora que eu vi isso ontem, já tinha 250 mil views, eu não sei hoje quantas tem, pode ser 500 mil. Tem gente que se informa, Amadeu, pelos tweets, pelas tuitadas do Bolsonaro, se informa, entre aspas, evidentemente, e é tudo mentira. E, no fundo, é uma visão que lembra os anos 1930. Na época, havia uma conspiração mundial também, que se falava que era dos judeus, os protocolos dos sábios do Sião, o livro do Henry Ford, que é uma coisa horrorosa, chamado Judeu Internacional. Aqui no Brasil, Gustavo Barroso, né? E os livros Brasil, Colônia de Banqueiros, História Secreta do Brasil, que era o mesmo espírito. Então, note que antissemitismo, nazismo e extremismo, eles são irmãos. Pois não, Guga? Guga, você... Volta para aquele ponto que eu tinha. A gente volta para aquele ponto do perfil da pessoa que está desinformando, que está à frente desses grupos que tenta
espalhar ódio, que tenta espalhar fake news, é o mesmo da cloroquina, é o mesmo das urnas e é o mesmo agora nessa questão do Rio Grande do Sul. O próprio líder desse grupo saiu agora com esse post claramente desinformando, lançando uma fake news, como falou o professor Vila, digna até mesmo de levá-lo a algum processo criminal. É isso que a gente espera. A Advocacia Geral da União vai começar a cobrar a investigação da Polícia Federal, eles vão para cima de quem está desinformando, e o Bolsonaro, claro, está virando um alvo com esse tipo de post. E a Poliana? Razão para Janones. Janones? Porque ele justamente estava falando sobre o quão essas pessoas que são negacionistas, que têm esse discurso de ódio, têm sido promovidos pela própria esquerda nas redes sociais. O próprio embate com esses indivíduos gera palanque, quando, na verdade, deveria ser feito aquilo que o Guga falou aqui no final, né? Você acionar juridicamente para que essas pessoas respondam pelos crimes que, eventualmente, elas estão cometendo, utilizando a desinformação para, no fundo, gerar problema, ou, como o professor disse, matar. A desinformação, ela mata. E, nesse caso das mudanças climáticas, cada vez mais a falta de informação da população como um todo vai levar a esse tipo de problema, porque as pessoas precisam, primeiramente, entender que nós já chegamos num momento em que não tem mais retorno, é um ponto de não retorno. Esta é só de mitigar os efeitos. Mitigar os efeitos e, infelizmente, é como eu disse, a classe política, os gestores não estão preparados para enfrentar o que a gente vai ver por aí. Amarra, Ari. Olha, não podemos mais ser salvos. Já chegou. O ponto de inflexão, a gente acabou de mostrar. Um continente dos desertos, das secas catastróficas, sofrendo com enchente. Uma África eternamente explorada, nunca reconhecida. Agora, tweets como esse do ex-presidente pioram ainda mais a realidade. Socorro Sampaio. Sextou, né? Para mim já. Sextou. 7 da noite. E já passa das 7. 7 e o quê? 7h15 já. Sextou agora. Sextou. Bom final de semana, até segunda. Obrigado, Socorro, até segunda. O Guga só... Vamos para a manchete do Guga, antes dele ceifar. Manchete do Guga aí trata